O João e o André serão os convidados de hoje, que têm uma história fantástica para nos contar. E sem mais demoras, vamos ter aqui o João e o André. Muito bom dia. Bom dia. Bem dispostos? Tudo a andar? Sim. João e André, falem-nos um bocadinho sobre o que é que vocês são, sobre as vossas viagens, sobre, acima de tudo, como é que esta ideia desta volta ao mundo surgiu. Vamos partir por aí. Então, eu sou o João. Eu sou o André. Eu sou engenheiro informático, o André é psicólogo. Nós viajamos juntos há mais de 13 anos e há cerca de 2, 3 anos começámos a conversar sobre fazer uma viagem mais alargada. Na altura... E nessa altura era quase um sonho. Uma coisa quase acontecer. Porque ambos tínhamos e temos as nossas carreiras e pensávamos sempre, não queremos desistir delas e fomos sempre tentando adiar e tentando não... Portanto, não pensávamos muito nisso como uma realidade. Mas, no entanto, fomos ao longo do tempo maturando a ideia até que há 2 anos decidimos, ok, vamos fazer esta viagem, vamos tirar uma licença sem vencimento durante 6 meses e vamos viajar. Nessa altura, criámos o nosso blog, Dubai The World, e também o Instagram. E começámos a preparar a viagem e a partilhar no blog todos os passos que nós fizemos para partilhar essa viagem. Durante o tempo em que não começámos a volta ao mundo, continuámos a fazer as nossas viagens normais, portanto, nós temos 22 dias de férias, como a maioria das pessoas em Portugal, e, portanto, fomos gerindo... Muito bem aproveitados. Muito bem aproveitados. Ou seja, cada dia que vocês têm é para não estar aqui para Portugal. E fomos partilhando as nossas viagens, tanto fora de Portugal como em Portugal. Nós temos muito hábito de viajar em Portugal também, ao fim de semana, ou às vezes juntamos ali mais um dia ou uma tarde e gostamos muito também de viajar em Portugal. E pronto, e foi assim que fomos mantendo o blog até à altura da viagem. Portanto, durante este tempo até à viagem, digamos, a trabalhar na preparação e em outubro do ano passado, 2019, começámos a viagem. Ou seja, o vosso sonho, esta ideia de fazer a volta ao mundo foi há cerca de 2 anos atrás. Sim. Vocês começaram a viagem em outubro, certo? Em outubro do ano passado, mas o planeamento começou cerca de 1 ano antes. Sim. Certo? Como é que foi isto de planearem? Para quem está a ver e nunca pensou, por exemplo, fazer uma volta ao mundo, mas quem sabe vocês são inspiração para este pessoal, depois desta nuvem toda passar até fazer uma volta ao mundo. Como é que foi isto de começar a planear a volta ao mundo? Quais é que foram os passos que vocês tiveram que tomar, até com a parte do trabalho e tudo mais? Como é que isto tudo se desenvolveu? Eu acho que, na realidade, o planeamento começou muito antes, porque para o tipo de viagem que nós queríamos fazer, que era uma viagem como se estivéssemos de férias, portanto, nós não queríamos trabalhar durante o tempo que estávamos a viajar. Até porque num curto espaço de tempo e para aquilo que nós queríamos fazer tinha que ser a um ritmo, às vezes quase alucinante. E, na realidade, o planeamento começou antes, sem nós sabermos. Tem a ver com as poupanças que tu vais fazendo ao longo do tempo, porque uma viagem durante 6 meses comporta alguns custos. Portanto, na realidade, por exemplo, sobre mim, eu sou consultor e trabalho há 14 anos e desde há 14 anos que eu levo almoço para o trabalho. E se formos a pensar aquilo que eu poupei durante 14 anos a levar almoço para o trabalho, foi o suficiente para fazer uma viagem deste tipo. Sim, ainda sobrou algum dinheiro. E há 14 anos não era muito normal as pessoas levarem almoço para o escritório, porque foi antes da crise de 2008. E depois o planeamento começa com uma bucket list. Todos nós temos a nossa bucket list e construímos o itinerário à volta disso. Sendo que a nossa primeira lista tinha 50 países. Nós queríamos ir a 50 países em 6 meses. Era assim André, como eu te compreendo. A primeira vez que eu fiz o meu roteiro da minha volta ao mundo, apanhava todos os continentes. Só não ia à Antártida. Isto não dá. Aliás, eu acho que eu passava do primeiro para o segundo continente e já não tinha dinheiro. Os voos, tipo, ir de
Eu queria ir da Alemanha para a África do Sul e depois ir para a América do Sul, depois a América... Sim, não dá. E nós depois começámos a cortar, não é? De acordo com as nossas prioridades, começámos a perceber, bem, se calhar este vamos deixar para outra altura, ou para outra volta ao mundo, ou para outra viagem, e fomos cortando e também tentando analisar o que é que nos custaria mais ou menos, porque quando faz um tipo de viagem destas, existem 3 opções, por exemplo, para comprar os voos. Podes fazer um bilhete de volta ao mundo de uma aliança de companhias aéreas, por exemplo, a Star Alliance tem esse tipo de serviço, ou Oneworld. Podes usar empresas, espécie de agências de viagens que montam com voos de várias companhias o teu itinerário, ou podes fazer por ti próprio. E nós fizemos essa investigação. E comparámos os preços dessas 3 opções, mais ou menos? Sim, porque, por exemplo, se tu fores fazer... Nós queríamos começar o plano inicial, nós queríamos começar na Namíbia, a nossa volta ao mundo. Depois acabámos por começar na África do Sul. Por exemplo, se nós quiséssemos chegar à Namíbia através da Star Alliance, tínhamos que fazer imensas escalas na Alemanha e na África Central para conseguir chegar lá. Enquanto nós, viajando de Portugal direto para a África do Sul, fomos num voo de ataque com escala em Angola e portanto, saímos daqui à noite, chegámos lá de manhã. E isto depois são os pequenos detalhes que vão também formando o teu itinerário, porque o dinheiro não é limitado. E se tu tens um voo daqui para a África do Sul que te custa 200 euros por pessoa, não vais optar por um que custa 1000 só para ires à Namíbia. Portanto, e mais do que isso, não é? Acaba também por moer muito. Quer dizer, isto, acho que no início nós estamos todos super entusiasmados, mas acaba por chegar o conforto também perto de nós. Não é? Sim. Vocês querem fazer a Alemanha, a Ásia Central, para depois irem para a África do Sul. Então, até o próprio tempo limitado, vocês tinham 6 meses. Sim. Pronto, e depois termos o itinerário mais ou menos fechado, portanto, uma ideia daquilo que queríamos fazer, começámos a marcar os voos Primeiro pedimos a licença pedimos a licença, vencimento, e só quando tínhamos a certeza que tínhamos isso é que começámos a marcar os voos. Sim. E começámos a marcar os voos só intercontinentais. Isto para nos permitir também, durante a viagem, ter alguma flexibilidade. Na realidade, nós marcámos o primeiro voo de entrada na África do Sul, marcámos o voo de saída da África do Sul para Hong Kong, e depois só tínhamos um voo de saída do Sudeste Asiático, passar de 2 meses e meio. Sim, nós tínhamos ali 2 meses e meio no Sudeste Asiático, sem nada marcado. Antes de partirmos para os países que vocês já visitaram, eu vou só aqui fazer um compasso. Para quem nos está a assistir pela primeira vez, todas as perguntas, todas as questões que tenham, por favor, não hesitem em colocar aqui nos comentários. Elas vão aparecer aqui no ecrã e o André e o João terão todo o gosto em responder. Falem então qual é que foi o vosso itinerário, que eu estou super curioso. Portanto, nós começámos na Cidade do Cabo, na África do Sul. Fizemos uma road trip na Garden Route, que é uma parte do caminho entre Cidade do Cabo e Port Elizabeth. Fizemos ali também um desvio. Até ao meio da África do Sul. Sim, até ao meio da África do Sul. Fizemos ali um desvio para visitar a zona vinícola de Stellenbosch, ao pé de Cape Town. Depois, o nosso plano era voar para o Vietnã. Nós fomos para o Kruger. Fomos para o Kruger, sim. E depois íamos voar para o Vietnã. Como o voo fazia escala em Hong Kong, adicionámos ali 2 dias para visitar Hong Kong, que não conhecíamos e que tínhamos bastante interesse, e que foi na altura dos protestos em Hong Kong. Mas estava tudo mais pacífico do que parecia antes de nós lá chegarmos, mas nós também fomos com algum medo. Sim, fomos com algum medo, mas falamos com locais que nos disseram isto é media buzz, portanto, podem vir à vontade. E, de facto, nós não tivemos qualquer tipo de problema. Vimos um protesto na rua, mas foi pacífico. Não? Sim, o metro estava a fechar mais cedo, os transportes públicos estavam mais complicados, mas nada de especial. E, no fundo, Hong Kong, como eles falam inglês, tu consegues resolver os teus problemas sempre mais facilmente. Depois voámos para Ho Chi Minh, para o Vietnã, e estivemos mais ou menos 2 semanas e meia no Vietnã.
Fizemos de sul para norte, Sim, até à noite. até à noite. Como é que foi a vossa reação quando vocês chegaram a Ho Chi Minh, naquela cidade sem motas? Como é que isso Foi Sim, espetacular. foi espetacular. Nós, para aí ao fim de uma hora, estávamos assoberbados com a quantidade de informação que E tinha. o barulho e E estava muito calor. Nós chegámos de noite, um calor abrasador, uma poluição mesmo muito intensa, mas acho que no dia a seguir já estávamos habituados. Claro. Em Ho Chi Minh havia uma coisa que fazia muita confusão, que era atravessar a estrada. Porque, ok, há passadeiras, Mas elas é como se não existissem, não é? Exatamente. Mas depois, ao fim de 2 ou 3 dias, também já estávamos super prós a atravessar a estrada no meio dos carros e no meio das motas e sem problema nenhum. E, portanto, ali nós percebemos que facilmente chegamos ali, nos adaptamos e siga em frente. E acho também o facto de termos começado por um dos países mais intensos do Sudeste Asiático nos fez ter uma experiência diferente para a frente. Portanto, nós, no fundo, tivemos uma experiência gradual, mas ao contrário, começámos pelo mais intenso. E foram ganhando o tal cal, não é? Sim, depois foi diminuindo à medida que fomos seguindo em frente. Depois nós visitámos o Laos. Do Laos fomos para o norte da Tailândia, Chiang Rai, Chiang Mai. Depois fomos para Bangkok e de Bangkok para o Camboja. Visitámos apenas... Mas fomos só a Siem Reap e aos templos de Angkor. Tivemos só 3 dias lá. Depois voltámos para a Tailândia, para a zona do sul, para a zona das ilhas, das praias, e fizemos uma espécie de island hopping e descemos até à Malásia. Entramos na Malásia por Langkawi. Adorei. Muito Sim. bom. Nós não ficámos muito fascinados com Langkawi e mesmo com as ilhas da Tailândia, não... Tirando... Não há aquela água tão cristalina como existe na Tailândia. Aquilo que eu gostei principalmente... Bem, eu tive a ligação que eu tive com Langkawi, só para fazer aqui o compasso, foi mesmo porque... Eu já tenho aqui algumas questões para vocês. É o facto de... Os mercados, foi dos sítios onde eu comi melhor, foi em Langkawi e em Penang, e foram as pessoas. Eu tive um contacto muito próximo com muçulmanos, numa mesquita que eu visitei. E pronto, naturalmente que foi isso que tocou-me mais. Não é uma ilha de todo esplêndida nem nada do género. Aliás, eu fui para Langkawi para fazer... Aliás, isso foi uma escala para ir a Koh Lip. Sim, nós fomos de Koh Lip para Langkawi. Ok. Nós tivemos ao contrário. Sim. Mas desculpa, estavam a falar, então depois chegaram à Malásia? Sim, fizemos Penang também, Kuala Lumpur, depois Malacca, onde passámos o Natal, e a família do André, a mãe e a irmã, juntaram-se a nós lá para passar o Natal. E depois seguimos para Singapura e Austrália. Estivemos quase um mês na Austrália, fizemos 2 road trips lá, uma na Great Ocean Road. Na Great Ocean Road, outra na Pacific Highway, entre Brisbane. Que chato que foi. Se calhar um mês antes de irmos, nem tanto, aquilo estava tudo a arder. Era a altura dos fogos, quando teve agora estes fogos na Austrália. Vocês estiveram lá também nessa altura? Tivemos. Sim. Apanharam tudo. Foram Hong Kong. Também não foi problemático. Não, nós nunca vimos nada a arder. Vimos fumo uma vez, quando apanhámos o voo de Melbourne para Brisbane, aquilo atrasou muito porque estava muito fumo nos fogos que estavam, claro. Mas é a única coisa em que interferiu com isso. Mas acho que na altura os fogos que estavam a emitir aquele fumo já eram lá mesmo, era na Tasmânia. Mas também tinha ali na parte de baixo entre Sydney e Melbourne, mas nós não fomos a essa zona. Mas depois, quando chegámos à parte de Brisbane para Sydney, vimos a extensão que tinha ardido, e portanto eram quilómetros e quilómetros na autoestrada de mata, queimada, uma coisa mesmo impressionante. Pronto, depois fomos para as Fiji, estivemos 8 dias nas Fiji. Das Fiji fomos para a Nova Zelândia, para a Ilha do Sul, fizemos uma road trip, fomos para a Ilha do Norte,
Na Nova Zelândia apanhámos cheias, à altura das cheias. Passámos dos fogos para a chuva. E eu deixei aqui um cheirinho, aliás, no vídeo, por causa dessa aventura na Nova Zelândia, que eu também estou super curioso. O que é que vos aconteceu? Nós estávamos na Ilha do Sul, em Queens... Em Wanaka. Em Wanaka. Não, mas a estrada já estava cortada no dia anterior. Quando nós tentámos ir... Wanaka para baixo. Certo. Quando nós íamos para baixo... Para Tianau, havia uma estrada que foi completamente destruída pelas cheias. Mas nós, nessa altura, nem sequer sabíamos. Nós tentámos ir e a estrada... Disseram que a estrada estava, que tínhamos que ir à volta, mas nem sabíamos porquê. Certo. Nós fomos sem saber porquê. Mas só pronto, aquilo à volta, aquilo tem uma montanha enorme no meio, aquilo à volta é o triplo do tempo, ou o quadro. São mais 3 horas. Sim. Mas nós fomos, portanto, não estávamos com pressa e andar de carro na Nova Zelândia é sempre rewarding, porque as paisagens são de facto maravilhosas. E chegámos... fomos dar a volta, chegámos Aonde? Quando saímos de Queenstown. Alexandria? Sim. Nós fomos para esse lado. Sim. E começámos a ver que as estradas estavam todas cortadas. E aquilo são estradas no meio dos campos. As estradas são muito baixas ao nível dos campos e aquilo basta vir um bocado de chuva que fica tudo inundado. O rio sobe e aquilo inunda as estradas todas. E passámos ali, sei lá, o dia inteiro, de manhã à noite, a tentar sair. Sim, no total tivemos 12 horas até conseguir parar. Sim. Porque íamos a uma estrada, estava o rio a passar, portanto tínhamos que voltar tudo para trás e procurar outra. Estiveram 12 horas nesta brincadeira? 12 horas nessa brincadeira. Depois, a meio disso, ainda conseguimos chegar a uma cidade e queríamos ficar lá, mas não havia sítio porque toda a gente queria ficar lá, portanto estava tudo cheio. Depois lá nos disseram outro sítio, tentámos conseguir chegar a esse sítio, mas depois foi outra vez a mesma coisa, mas lá conseguimos chegar. Depois chegámos, já tínhamos sítio para conseguir ficar, mas chegámos lá à porta e não estava lá ninguém. Tinha havido um concerto e os donos tinham ido para o concerto. Elton John. E não estava lá ninguém. Então tivemos que arranjar outro sítio, mas ainda nessa zona, e depois lá conseguimos finalmente. Nós devemos ter começado de manhã esta brincadeira e às 11 da noite é que paramos. Sim. E depois, no dia a seguir, ficámos a saber que a cidade onde nós tentámos ficar antes, durante a noite tinha sido evacuada. Sim, porque o rio subiu tanto que eles tinham evacuado toda a gente. Sim. E pronto, no dia a seguir tivemos que fazer o caminho, portanto, na altura depois cancelámos o que tínhamos planeado para a frente, que era visitar Tianau e o Milford Sound. E o Milford Sound, que são aquelas cascatas, eu não sei se conhece a Nova Zelândia. Sim, eu tive lá, sim. Sim. E tivemos que, portanto, voltar para trás. Voltar para trás, mas depois ainda tivemos que ficar mais uma noite noutro sítio à espera que a estrada abrisse, porque aquilo só havia 2 estradas para conseguires ir para a zona de cima e, portanto, tivemos ainda que ficar mais um dia noutro sítio e só depois conseguimos voltar. Sim. Claro. Mas pronto, acabou por ser uma aventura e era... Da Nova Zelândia voltaram para Portugal? Não. Depois fomos para a Argentina. A 14 de fevereiro, no dia dos namorados, tivemos o dia dos namorados mais longo de sempre, porque andámos para trás no tempo. Pois, exatamente. Sim. Nós saímos às 8 da noite do dia 14 de Auckland e chegámos às 3 da tarde do dia 14. Do mesmo dia. Do mesmo dia a Buenos Aires. Visitámos Buenos Aires. Fomos ao Uruguai durante uma semana, porque era ali mesmo ao lado, e depois voltamos para a Argentina. Fomos para Ushuaia, para o fim do mundo, para a Terra de Fogo. Depois fomos para o norte. Fomos para o norte da Argentina, para Salta. Fizemos 2 road trips. Fizemos uma, mas uma é para sul, outra é para norte. Portanto, usámos ali Salta como base para a nossa visita. E daí fomos para as cataratas. Voltámos para Buenos Aires. Não, fomos direto, fizemos escala assim. E fomos para as cataratas do Iguaçu, do lado argentino, e passámos de carro para o lado brasileiro.
E foi nesse dia que terminámos a nossa viagem. Nós depois íamos para a Bolívia, nesse mesmo dia. Já tínhamos as malas prontas, já estava tudo feito. Quando nos mandaram uma mensagem do sítio, do apartamento onde nós íamos ficar, a dizer que tinham fechado as fronteiras com a Europa, mas depois nós vimos que a fronteira terrestre com a Argentina também já estava, e começámos a ver aquilo tudo ali a fechar à volta e sem perspectivas de conseguir sair dali caso entrássemos, e nesse dia decidimos voltar. Sim. Nós na altura tínhamos o nosso voo para La Paz, era com escala em Lima, e até pensámos, bem, vamos só fazer metade deste voo até Lima e amanhã arranjamos um voo de Lima para Portugal. Ainda bem que não fizemos, porque no dia a seguir os voos foram todos cancelados para a Europa. E na altura... Mas esse voo também fazia escala em Espanha, e Espanha também já estava a cancelar os voos para Portugal, portanto ainda bem que nós não fomos por aí. Depois optámos por um voo com várias escalas no Brasil e no dia a seguir já estávamos em Portugal. Mas parece que foi fácil, mas foi uma decisão muito difícil de tomar naquela altura. Foi ali uma ou 2 horas à luta para saber, continuamos, não continuamos, vamos, não vamos. Sim, porque ali a questão era, nós não tínhamos problema provavelmente em continuar a viagem, pelo menos se calhar a semana a seguir, as 2 semanas, íamos conseguir fazer mais ou menos o nosso plano. Até porque nós íamos fazer o Bolívia Op, que é não sei se conheces, mas para quem não conhece é uma espécie de serviço de autocarro combinado, portanto compras um bilhete e fazes um op em vários sítios até chegares ao Peru. Mas é livre, o bilhete é válido durante X dias e tu depois é que decides, olha, eu neste dia vou para ali, fico ali não sei quanto tempo, depois apanho outra vez aquilo e vou. E na altura até nos disseram, quando nós pedimos o cancelamento do nosso Bolívia Op, eles disseram as nossas operações estão up and running normalmente, portanto nós provavelmente teríamos feito, agora a seguir não íamos conseguir sair do Peru. Depois o Machu Picchu fechou e as coisas todas fecharam, portanto mesmo que tivéssemos ido íamos acabar por não conseguir fazer tudo, íamos fazer a viagem mas não íamos conseguir fazer tudo o que tínhamos pensado. E nós tínhamos também 2 amigos que iam ter connosco no dia a seguir, a La Paz. Já tínhamos combinado há algum tempo. Na altura foi uma decisão um bocado tomada em conjunto, porque o voo deles também provavelmente iria ser cancelado no dia a seguir, e optámos por adiar essa parte da viagem e por voltar, porque lá está, não queríamos ficar nem presos, e como a situação estava a complicar, também queríamos estar próximos da família. Tenho a certeza que tomaram a melhor decisão. Sim, porque se tivesse sido mais um dia já não tínhamos conseguido sair. Portanto, depois ficaram dezenas de pessoas presas no Peru. Mas até aquela altura as coisas lá estavam tranquilas. Sim, aqui afinal. Havia 2 ou 3 casos. Depois ficou mais tarde lá. Sim. João e André, temos montes de perguntas aqui para vocês. Antes de partirmos para aí, eu vou colocar mais 1 ou 2 perguntas. E essas 2 perguntas são, durante este período em que, desde o momento em que vocês começaram na África do Sul até a vossa última viagem, que foi no Brasil, quanto tempo é que demorou esta viagem e se planeiam voltar a fazer o resto do percurso que tinham planeado na vossa volta ao mundo? Nós viajámos durante 166 dias, portanto 2 meses e 5 meses e meio, e sim, queremos acabar o itinerário que tínhamos planeado, provavelmente adicionar algo mais, o Chile, porque... Como agora já vamos mais frescos, já dá feira mais. Mas sim, faz parte dos nossos planos, assim que possível, fazer esse resto do itinerário. Nós no total íamos fazer 6 meses, a ideia é acabá-los, mas com este intervalo pelo meio. Muito bem. Eu tenho algumas... existem aqui algumas perguntas, não sei o que isto tem, são algumas pessoas que colocaram aqui algumas perguntas, e isto também tem a ver já com o início da conversa, porque nós depois fomos desenvolvendo a conversa, e esta é a primeira que diz: cheguei agora, ouvi licença sem vencimento, já me agrada. Quais as vossas profissões? E, entretanto, houve alguém aqui que respondeu, um deles é engenheiro informático e o outro é psicólogo. Outra questão aqui, é esta pergunta.
Como se calcula o tempo entre os voos que é necessário de modo a dar alguma flexibilidade, mas não ser cansativo? Uma pergunta bastante pertinente. Uma coisa que nós até podemos desmistificar é que nós, andámos muito de avião, mas não fizemos a maior parte de avião. Porque, por exemplo, no Sudeste Asiático, a maior parte dos percursos foram feitos de autocarro. Primeiro, porque é muito barato, e depois porque acaba por se perder menos tempo. Porque, na realidade, para nós, um dia que mete aeroporto pelo meio é sempre um dia perdido. Porque, por mais ágil que seja, tu tens que fazer a mala, tens que ir antes para o aeroporto, tens que esperar, tens que arranjar forma de ir do aeroporto para o sítio onde vais ficar a seguir. E o próprio visto. Vocês fizeram Malásia, Singapura por terra? Sim. Mas foi super tranquilo. Foi? Eu fiz Singapura, Malásia. Nós estávamos cheios de medo porque lemos muitas histórias sobre essa fronteira. E foi Singapura, Malásia. Mas olha, é interessante porque nós somos fumadores e fumamos aicos. E é altamente proibido em Singapura. E aquilo, normalmente, o que as pessoas contam que acontece na fronteira é que os aicos são apreendidos na fronteira. Okay. Mas nós já estávamos preparados para isso acontecer. Mas lá é proibido o aicos, o tabaco, também tiram o tabaco, não podes entrar sequer com o maço aberto. E nós... optámos por deixar na mala, correndo um bocado o risco de ficar sem eles. E passou. E o mais engraçado é que na altura, tanto a mãe do André como a irmã estavam connosco e elas também fumam aicos. E nós nem sequer passamos na fronteira juntos. E passámos todos com os aicos e ninguém nos disse nada. Devia estar num bom dia. Sim. Nas fronteiras. Eu também cometi assim um risco, bem, o meu risco ainda... O meu tinha uma multa enorme para pagar, que eu não podia entrar com especiarias do Havaí para a Austrália, não era permitido, e eu quis muito levar os meus aquele powder do arroz de marisco e tudo mais, e eu sabia que não podia entrar, e folhas de louro, por exemplo, mas pronto, eu pensei nisto, também no máximo tenho que mandar embora, mas depois eu quando vi o valor que eu tinha que pagar pela multa tive muita sorte. Mas respondendo à questão inicial do tempo entre viagens, o ritmo a que nós fizemos a nossa viagem é um ritmo que nós provavelmente não aconselhamos ou não voltaríamos a fazer, porque houve alturas em que era mesmo intenso. Houve muitos sítios em que ficávamos só uma noite e era sempre a andar. E eu acho que depois também depende muito dos interesses e daquilo que a pessoa quer ver. Aquilo que nós fazíamos para planear era perceber o que é que queríamos fazer naquela zona que íamos ficar e tentar planear de acordo, tendo em conta que o dia em que chegamos é sempre menos produtivo. Ou seja, nós nunca planeamos nada. E o dia em que vamos embora, sim, esses dias. O dia em que chegamos normalmente é um dia para descansar, para meter a roupa a lavar. É preciso neste tipo de viagem, tem que ser e para descansar também. Claro. Mas acho que isso pode ter acontecido também pela limitação do tempo que vocês tinham, não é? Ao fim e ao cabo, vocês queriam tentar visitar o máximo possível naquele tempo limitado e como já tinham também os voos já marcados, não é? Acabava por... Pronto. Mas eu acho que, e eu também partilho muito isto neste grupo que se chama Viajantes Minimalistas, que o próprio minimalismo em viagem é um processo, nós estamos sempre a aprender. Se calhar na próxima viagem que vocês fizerem, se calhar aceitam mais. Ok, não vou visitar tanta coisa, vou visitar menos, mas se calhar vou ficar mais tempo, por exemplo... Nós percebemos muito isso do minimalismo relativamente à bagagem. Nós fomos com uma mala de 50 litros, 15 quilos, mais ou menos, cada e mais uma mochila, porque sabíamos que 50 litros é aquele limite que podes conseguir levar de bagagem de mão ou não. Portanto, nós optámos por levar depois uma mochila. Até para levar o computador. Para levar o computador e quando a malta aqui para o porão, tem que ser. E apercebemos que nós achamos que levámos pouca coisa quando saímos, mas quando estávamos a meio da viagem já achávamos que tínhamos coisas a mais. E chegámos a mandar coisas para trás. Sim, quando nós tivemos uma amiga que se juntou a nós no Vietnã, mandamos parte da bagagem embora, quando a mãe e a irmã do André foram ter connosco, mandámos também parte da bagagem embora. Depois acabámos por adquirir mais bagagem, porque nós levámos só roupa de verão. E quando chegámos à Nova Zelândia e sabíamos que íamos para o Ushuaia a seguir,
estavam temperaturas negativas e tivemos que comprar roupa de inverno. Nós sabíamos disso e não íamos levar desde o início. Mas se calhar se fosse hoje, iríamos levar menos roupa, com certeza. Menos roupa, porque percebemos que... Facilmente se lava a roupa em qualquer lado e não é preciso andar com aquilo tudo atrás. Sim. E com o peso todas as costas. Malta, ouçam. Aquilo que eu partilho muitas vezes, há lavanderias em todo lado, não se esqueça. Exatamente, há lavanderias em todo lado. É verdade. E mesmo depois, na Nova Zelândia, isto também para falar um bocado, porque às vezes nem sempre as lavanderias são baratas. Às vezes há sítio em que tu estás um bocado entalado pelo tempo e tens mesmo de deixar no hotel e pagar o preço que te pedem. Mas nós, quando chegámos à Nova Zelândia, estávamos a pensar em mandar metade da bagagem pelo correio embora. Porque nós... Também algum equipamento, por exemplo, nós levámos um drone, chegámos à conclusão que se calhar hoje, se fosse hoje, não levaríamos. Levámos um tripé que se calhar hoje também não levaríamos. E chegámos as coisas, mas não foi tantas vezes para compensar ter que andar com aquilo atrás. Sim. Porque depois, na maior parte das vezes, tu queres captar o momento instantâneo e agarras no telefone e tiras a foto. Não estás a fazer o setup do drone ou o setup do tripé. E quando chegámos à Nova Zelândia, pensámos, bem, vamos mandar mais metade da bagagem embora pelo correio. Mas na altura vimos uma estimativa de encomenda e eram tipo 200 euros para mandar a encomenda para cá. Por isso andámos com tudo às costas. Por isso andámos com tudo às costas. Exato. Mas também chegámos a ter algum breakdown, porque 15 quilos podem não parecer muito às costas, mas quando tu tens que fazer uma caminhada de 2, 3 quilómetros debaixo de 30 graus, tu pensas, eu vou abrir aqui a mala e vou deixar aqui metade das coisas, porque já não aguento mais com a mala. E achamos que isso depois acaba por limitar muito a tua viagem, enquanto tu sabes. A forma como vocês aproveitam a viagem, não é? O divertirem-se e tudo, parece que não, mas nestas coisas a grama faz toda a diferença. Faz mesmo. E havia mesmo aquela situação, portanto, nós não seguimos o teu conselho de levar a roupa toda da mesma cor, e portanto metade da roupa estragou-se, principalmente a roupa clara. Quer dizer, ela passou a ser toda da mesma cor, certo. Toda a nossa roupa clara. Mas depois nós já estávamos vamos deixando pelo caminho estas coisas, porque portanto, já não vamos usar e às vezes as coisas com um pequeno corte ou rasgão, nós íamos deixando pelo caminho porque sabíamos que íamos ficar mais leves e lá está, 100 gramas de uma t-shirt fazem muita diferença. Temos aqui mais algumas perguntas e depois vamos ter que nos encaminhar lentamente para o fim. E uma delas é uma pergunta que, já estava à espera que fosse perguntada, que é, tinha um budget definido diário ou para toda a viagem? Tínhamos diário. Diário. Sim. Portanto, nós tínhamos um budget diário que fazia parte de uma porcentagem do budget total. Tínhamos um budget diário diferente para cada país em que estávamos. Sim. Porque, por exemplo, um budget diário para o Vietnã, se calhar são 30 euros por pessoa, mas na Nova Zelândia são 125 euros por pessoa. E, portanto, isso é que nos deu o nosso budget total. E nós controlámos o budget, quando estou a dizer controlámos, não estou a dizer se ficámos acima ou abaixo, mas o controle era diário. Ou seja, todas as despesas. Nós todos os dias apontávamos quanto é que tínhamos gasto em cada coisinha para ver se estávamos dentro ou fora. Portanto, nós sabemos exatamente quanto é que gastamos em alimentação, quanto é que gastamos em alojamento, quanto é que gastamos em café. Portanto, vão fazer um cash flow, uma balança de pagamento ao longo do tempo para ter uma noção exata de quanto é que foram dos vossos gastos. Permitia-nos perceber, fazer um forecast e perceber se estávamos acima, se estávamos abaixo, se podíamos fazer algumas coisas extra, porque a forma como nós planeámos o nosso budget foi, nós tirámos os voos, portanto os voos eram à parte, e depois tínhamos um valor definido por dia. As atividades maiores, como por exemplo o safari, que tinha algum peso no orçamento, nós decidimos também colocar de parte. Mas depois as atividades do dia-a-dia saíam do budget diário. Portanto, obviamente há dias em que nós ficámos acima do budget porque
sei lá, se tu compras um transporte de autocarro... Tipo os barcos entre as ilhas. Ou os barcos entre as ilhas, aquilo pesa-te no orçamento, mas depois, nos dias a seguir, tu acabas por compensar. E fazer esta gestão dia-a-dia ajuda-nos a perceber isso. Sim. Fantástico. Acho que a pergunta foi mais do que respondida. Vamos, com muita pena, encaminhar lentamente para o amanhã em viagem. Passou no instante, é verdade, passou no instante. Vamos colocar duas questões, e uma delas é: quais é que são os vossos projetos futuros a nível das viagens e onde é que o pessoal vos pode acompanhar, onde é que o pessoal vos pode seguir, qual é o vosso blog e qual é que também é a plataforma que vocês utilizam mais? Sim. Portanto, o nosso blog é tobytheworld.com, o nosso blog é bilingue, nós escrevemos em inglês e em português, o mesmo conteúdo. E o sítio onde nos podem ver mais é no Instagram, em To Buy The World. Aí é que é a nossa plataforma de eleição, digamos assim. Muito bem. Os projetos para o futuro, uma coisa que nós nos apercebemos em viagem, nós íamos com aquele idealismo de nós em viagem vamos fazer um post por dia. Não era bem isto, mas tínhamos a ideia de ir escrevendo ao longo da viagem. E não escrevemos quase nada, porque nós chegávamos à noite e queríamos era descansar para no dia a seguir estar frescos para continuar a viagem. E, portanto, agora vamos continuar a escrever sobre... Sim, enquanto isto está assim, enquanto o Covid existe, não é? Vamos tentar focar-nos mais nisso. Existe um lado positivo. Sim, há sempre novas coisas que nós podemos aproveitar e criar e fazer. Depois queremos acabar o que não fizemos na Volta ao Mundo e depois temos outras viagens pensadas, mas essas estão só pensadas ainda não estão construídas. Ainda é o sonho. Acho que é a primeira vez em 13 anos que nós não temos nada marcado para fazer. Uma regra que nós tínhamos antes era não acabávamos a viagem anterior sem ter outra marcada. Mesmo que fosse, vamos um fim de semana a Madrid, vamos um fim de semana a Londres, qualquer coisa, tínhamos sempre algo marcado. E agora acho que é a primeira vez que não temos nada marcado. Esta nuvem que está a passar por cima de todos nós faz parte. Como eu estava a falar e como vocês também estavam a falar, há sempre coisas positivas que nós podemos dar uso. Eu olho para a vossa viagem, para a vossa volta ao mundo, muito idêntica com a minha em muitas coisas, que era... eu também me apercebi que eu também queria fazer alguns posts nas redes sociais. Pelo menos na altura do meu planeamento tive muito essa ideia, depois acabei por fazer uma volta ao mundo quase sem telemóvel. Eu utilizava só o telemóvel no hostel só para fazer o planeamento dos próximos dias. Tirei muitas fotografias, eu tirei cerca de 40 mil fotografias, mas não publiquei nenhuma. E então eu lembro que foi a melhor altura, porque não quis saber de ninguém, não quis saber de nada, e depois sabia, mais tarde eu vou publicar as minhas viagens, e assim foi. E acho que foi a melhor altura e a melhor fase da nossa vida, porque viajamos, não temos de dar justificações a ninguém, e aproveitamos a viagem muito de forma mais intensa, ao fim e ao cabo. João e André, foi um prazer estar aqui convosco. Foi um prazer conhecermos. Vamos ficando em contacto, certamente. Eu agradeço-vos imenso por vocês terem inspirado tanta gente. E existem um monte de perguntas aqui que eu vou-vos agradecer se vocês tiverem a oportunidade em responder a toda a gente. E sem dúvida, vamos ficar em contacto. Ok? Sim. Tá. João, obrigado. Tudo bom. Obrigado. Bom dia.